Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem? Vamos lá, professor. Vamos dar uma continuidade aí nesse nosso projeto, né? Gestão e processos com a WVetro e com o professor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre processo, né, professor? Bacana. Vamos. Professor, para a gente as feiras são muito importantes, é onde a gente consegue contatar os nossos clientes, consegue conversar com os nossos clientes, é onde a gente consegue. Não está saindo meu áudio? Professor, desculpa, eu vou pedir que a gente. Pode falar, eu estou ouvindo. Não, é que eu acho que você estava mutado aqui, o pessoal acabou não te ouvindo. Te peço desculpa aí. Como eu estou aprendendo a mexer aqui no sistema, eu peço desculpa. Então eu vou começar de agora. Boa noite, pessoal. Estou aqui com o professor Alexandre Araújo. Hoje a gente vai estar aqui falando um pouco, dando continuidade nesse projeto que a gente tem junto com a WVetro, onde a gente vai falar um pouco hoje sobre processo. O nome desse nosso projeto é Gestão e Processos com a WVetro, né? E o professor Alexandre ele vem trazer um pouco desse conhecimento que ele tem na área para conversar com a gente sobre um tema que hoje é mapeamento de processo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite aí novamente para o pessoal que está nos assistindo, né? Estava mutado aí, ninguém conseguiu ouvir a minha bela voz, né? Mas agora já está tudo normalizado. E aí o que eu estava falando, né? Que é importante a empresa ter um processo mapeado, porque é através dele que a gente vai reconhecer o que pode ser melhorado. Então, é através dele que a gente vai conseguir fazer uma gestão mais eficiente. E aí, antes da gente entrar no assunto, eu queria saber aí do Osmi como é que estão os preparativos para a FESPA, né? Porque eu sei que vocês vão estar lá, sei, o Osmi também vai estar com a gente com uma palestra sobre, né, processos também, lá no Sebracé, que é o Seminário Brasileiro da Serralheria, que a gente aqui do canal do Serralheiro coordena dentro da FESP. E aí eu queria saber, Osmi, como é que estão os preparativos? Tá bem grande. Antes de eu falar da festa, eu queria pedir pro pessoal aí compartilhar com o link da live, compartilhar com o pessoal aí para a gente poder conversar mais sobre isso. Mas, professor, para a gente da Davetro é muito importante a feira, é onde a gente tem contato com nossos clientes, a gente consegue compartilhar as novidades do sistema. Então, vai ter muitas novidades para a gente mostrar aí na FESCO, como foi na Glass, mas a gente vai trazer mais novidades ainda para as FESCOs. Eu já vou dar um spoiler aqui hoje no final dessa live sobre uma ferramenta nova que tem dentro do sistema, mas na FESCA vão ter mais novidades ainda. O pessoal da programação está trabalhando bastante para trazer essas novidades. Não, bacana, bacana. Muito bom, né? E nós vamos estar lá também, né? O canal do Serralheiro vai estar em alguns stands fazendo o lançamento, né? Fazendo o lançamento do livro na FESPA, o livro Serralheria Lucrativa, né? Então a gente vai estar fazendo uma tarde de autógrafo em alguns stands. Vamos estar também no stand lá da Associação de Fabricantes de PVC, dando uma palestra também, e com o Sebracé, que é o Seminário Brasileiro da Serralheria, que é organizado pela FESPA, e nós estamos coordenando também com uma série de palestras aí super interessantes. Né? Osmi, eu acho que para começar aí o nosso tema, né, de processo, eu acho interessante primeiro também a gente perguntar às pessoas que estão nos assistindo, né, o que eles entendem como o processo e o que eles entendem como mapear, né? O nosso tema é mapear processo, então o que eles entendem, o que é mapear para eles, o que é processo. E eles podem aproveitar
e dizer também aí de que cidades eles estão nos assistindo, pode dizer também, pode escrever aí também qual é a empresa deles para a gente poder ajudar a gente aí a fazer essa live aí super bacana. Sim, sim, é bem bacana vocês aí, pessoal, trazer sobre o que vocês entendem, o que é processo, trazer um pouco para a gente aí o que vocês entendem sobre o processo. Complementando aí que o professor está comentando, falando sobre a FESCO. Na FESCO a gente vai estar falando de como criar processos utilizando a tecnologia, utilizando sistemas para desenvolver processos. Então esse é o tema da palestra que eu vou estar falando. E nessa palestra eu vou tentar trazer mais novidades ainda que está sendo desenvolvida do sistema, fora o que a gente vai falar hoje, né, professor? A importância, hoje a gente vai tentar trazer para quem está assistindo a gente aí o porquê, né? O porquê que tem que ter processos, quais são os objetivos de ter processos, o que são processos, e mostrar para eles um processo inteiro, né? Um mapeamento de um processo que a gente tem aqui, e também trazer uma ferramenta, uma única ferramenta do sistema que você consegue desenhar o seu processo lá por dentro. Aqui, ó, vou ler aqui que o pessoal tá mandando pra gente aqui. A Fox Comunicação Visual, ele fala lá com a gente lá de Valente, Bahia. Tá conversando com a gente. A Lumi System, eles são lá de Indaiatuba. Uma mandou aqui, ó, ansiosa para ver todos nas festas 2022. Guilherme Macedo mandou top sobre a live. Bacana, pô. Eles podem aproveitar e responder, né, o que nós pedimos aí sobre o processo, o que eles entendem sobre o processo, o que é mapeamento para eles, e coloquem perguntas, né, sobre esse tema para que a gente possa aí durante a live estar respondendo, porque senão vai ficar aqui só eu e você, nós dois só falando, 15 minutos não finaliza. Eu vou deixar aberto aí para o pessoal fazer perguntas para a gente sobre o que eles querem saber, então eu vou pedir para o pessoal acompanhar aí, né? Enquanto a gente está falando, se surgir alguma dúvida, eu vou pedir para vocês passarem para a gente. Mas vamos lá. Só para relembrar, né? Eu e o professor já fizemos algumas lives aqui para falar sobre alguns temas e hoje a gente vai falar sobre mapeamento de processo. Mas esse é um projeto que a gente está desenvolvendo com um grande objetivo, né, professor, de compartilhar conhecimento sobre gestão e processo para o nosso segmento. Nosso segmento ele ainda é um pouco carente sobre isso e quando eu e o professor sentamos para conversar sobre a ideia desse projeto, a ideia era disseminar o conhecimento para o nosso segmento. Então a gente já fez uma live, a primeira live que a gente fez foi sobre precificação, onde a gente mostrou como se faz uma precificação, como a gente faz isso dentro do sistema. Então, as empresas que já têm o sistema da Veto conseguiram utilizar a live para elaborar sua precificação dentro do sistema. Segunda live, eu vou falar sobre o controle financeiro. O professor aí sabe, visitando as empresas, que eu acho que, a gente até falou, é o ponto ali que mais pega nas empresas, porque a gente precisa ter um controle financeiro, né, professor? Eu acho que você aí, visitando empresas, você sente isso também. O terceiro tema que a gente falou na live também, né, professor, foi sobre excelência na produção, que foi a última live, onde a gente falou sobre layouts de fábrica. Então, a gente pegou um pouquinho aí do livro do professor, uns layouts, discutimos dentro da live os modelos de layout, qual seria os layouts ideal para cada segmento, para cada atuação. Então, a gente já trouxe um pouco sobre essa ideia de layout e para dar continuidade. Apesar de você já ter um seu layout bem definido, aí agora você precisa definir os processos. E hoje eu e o professor iremos falar um pouco sobre mapeamento de processo. Correto, professor? Exatamente. Né? A gente vai estar aqui trocando algumas informações junto com vocês que estão nos assistindo, para que a gente possa aí fazer esse enriquecimento aí de conhecimento, né? Fazer essa troca também de conhecimento. Já tem algumas respostas já lá, hoje? Aqui, ó, tem o pessoal da Vidros Temperados Coronel, tá com a gente. O pessoal da Alu Nobre também está aqui com a gente conversando. O Carlos Neylon aí, ele tá aí com a gente também. A gente fez um evento junto aí esse tempo atrás, ele tá aqui também. Carlos, qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aí no chat para a gente conversar.
Vamos lá, professor. Eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, uns slides que eu desenvolvi com o professor aí, para a gente estar conversando sobre esse tema, tá? Então a gente vai dar início e conforme for surgindo dúvidas, vocês colocam no chat que a gente está tentando acompanhar aqui vocês, tá? Primeiro, a gente pode até assim, informar para eles, né, dizer para eles que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia existe um processo, né? Então, quando você acorda para escovar os dentes, quando você acorda, você vai, escova os dentes, você toma banho, tudo isso aí faz parte de um processo. São atividades que está dentro de um processo. E um processo ele está dentro de um macro processo, né? Então é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Como que você consegue mapear isso daí? O me trouxe, né, alguns slides para poder ajudar a gente a contextualizar esse conhecimento aí para vocês. Isso mesmo, a ideia aqui, pessoal, é ilustrar, né, para vocês o que são processos, porque a gente fala bastante da importância de ter o processo bem definido, mas a gente vai ilustrar isso para vocês, tá? E aí, começando, a gente vai começar a responder antes o porquê. Por que então que a gente bate tanto nessa tecla de ter processo nas empresas? Qual é a importância? Por que que a gente precisa definir o processo, criar o processo e mapear esse processo? Então, hoje a gente vai apresentar uns pontos aqui para vocês entenderem da importância. E o primeiro ponto que eu trago aqui é o aumento da produtividade. Então, quando você tem um processo definido, aí sim você consegue ter o que é uma produtividade dentro da sua empresa. Para daí, a partir do momento que você entendeu o que é uma produtividade na sua empresa, que você consegue aumentar. Então, primeiro a gente tem que ter o processo bem definido para a gente poder medir essa produtividade e aí a gente poder cada vez mais fazer melhorias no nosso processo para ter aumento de produtividade, certo, professor? Exatamente isso daí. A gente precisa identificar essas atividades que nós temos na empresa. Dentro dessas atividades, nós vamos ter processos. E o processo ele é uma sequência de atividades que é realizada dentro do negócio. Então, primeiro a gente também tem que entender que quando a gente tem alguma atividade, algum processo dentro do nosso negócio, é porque entrou recursos, né? Então, assim, entraram recursos, foram transformados e saíram no produto final de vocês, seja um box, seja uma janela. Então, a gente tem uma entrada, né, de matéria-prima, que pode ser perfis, componentes, de energia elétrica, de pessoas, né? Enfim, vai entrar todos esses recursos, ele vai passar por um processo ali de transformação para poder sair, né, o produto acabado, enfim, um serviço seu realizado. Então, esse caminho que a gente fala, todo, né, esse caminho todo que a gente está falando, isso aí se chama um processo que acontece dentro da sua empresa. Só que, de uma forma assim, muito rápida, né, você está entendendo que tem processos dentro do seu negócio. Agora, quais são esses processos? Né? Então, assim, cada processo desse vai levar para um caminho, né? E esse caminho final, ele tem que ser o seu produto final. Então, a gente tem que saber, como gestor, né, quais são os processos que existem dentro do meu negócio. Então, como são vários processos, a gente precisa, então, ver de uma forma macro. Então, a gente precisa ter macros processos, né? Então, assim, de todos os processos da nossa organização. Né? Então, assim, quanto maior o seu negócio, maior precisa ser essa sua visão para poder você tomar decisões. Né? Então, uma empresa ela tem vários setores. Né? E cada setor desse vai ter um processo diferente. Né? Mas que no final eles vão se encontrar, que é o produto final. E é isso aí que vocês precisam entender e precisam mapear. É bem para isso. Isso aí. A gente vai durante aqui a conversa ilustrar isso para vocês, né?
como que é dividido isso daí. Então, o primeiro ponto aí do porquê que a gente deve criar processos é esse aumento de produtividade. Outro ponto que a gente tem aqui é qualidade, né, professor? Então, quando você tem um processo bem definido, você consegue ter qualidade nos seus produtos, tá? Outro ponto aqui é fazer mais com menos, a melhoria contínua que a gente sempre fala. Quando você consegue ter um processo bem claro, bem definido, bem mapeado, você consegue enxergar melhorias no seu processo que consegue fazer você identificar uma melhor maneira de executar aquela tarefa para poder fazer mais com menos, tá? Aumentar a sua produtividade, correto, professor? Exatamente, né? O Professor, objetivo. deixa eu só ver aqui rapidinho. Oi, Estão falando aqui no comentário que o seu áudio está um pouquinho ruim. tá, Está com eco o seu áudio. tá dando eco. Sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, pessoal. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo aqui, hein? Pessoal, melhorou aí? Alguém pode me dar... Alguém pode dar uma posição? Se melhorou o som tá melhor, som melhorou, O som tá melhor aí, pessoal? Vocês conseguem? som tá melhor. Tá duplicando a voz do professor? Deixa eu só parar aqui então, peraí, só um minuto. Peraí. Você tá duplicando o áudio? Melhorou, pessoal? E aí? Então eu preciso falar aqui para ver, né? Fala aí comigo. Professor, vamos conversando. Bom, então vamos indo, né? Vamos ver aí, o pessoal vai dizendo aí que se está melhorando ou não. A gente estava falando ali sobre a qualidade, né? Estava falando sobre a qualidade do. Aí, Então, se 9 instalações ficaram ruins, foi porque você não teve qualidade. Então, na verdade, só valeu uma instalação. E aí a qualidade, ela tem essa função dela ajudar na produtividade, porque quando você trabalha com qualidade e produtividade, você fica competitivo, né? E aí então você vai conseguir, através do aumento da produtividade, vai conseguir fazer mais com menos. E o mapeamento de processo é a primeira ferramenta que você precisa implementar dentro do seu negócio para que você possa mapear tudo e começar, né, a traçar os processos de cada setor e a partir daí você ir definindo a qualidade onde que cada setor, onde cada processo precisa ter para que você se torne produtivo. Então é bem por aí. E aí, melhorou? eu acho que melhorou agora, professor. Todo mundo está me ouvindo aí também? Me ouve, professor? Não, eu estou escutando aqui. Tá. Eu tava falando que você tava sem áudio, só que eu acho que agora melhorou. Vamos continuar aqui, qualquer coisa o pessoal vai avisando a gente. O pessoal já está falando que melhorou, né? Voltou o eco, está muito ruim o áudio, está mudo, mas não sei. Vamos ver que eu não sei o delay, né, que tem. Não, vamos dando continuidade, a gente vai acompanhando aqui. Então, a ideia, professor, é exatamente isso que você falou. Com esses processos bem definidos, você consegue daí fazer mais com menos. Agora, outra questão que a gente consegue aqui também é o satisfazer o cliente. Então, com um processo bem definido, bem claro, a gente consegue fazer ter essa satisfação do cliente melhor.
É, padronização, então quando você tem um processo mapeado, a gente consegue fazer a padronização. Isso é até um tópico, né, professor, que a gente está pensando e já está elaborando para uma próxima conversa nossa somente sobre padronização, correto? Exatamente, né? A gente não consegue fazer uma padronização dos processos se eu ainda não sei quais são os processos que tem na minha empresa. Mas vocês podem perguntar, não, professor, eu sei, pô, todos os processos que tem na minha empresa, mas será que sabe mesmo? Às vezes você tem uma visão, né, assim, superficial dos processos que tem. Né? A gente precisa realmente mapear, precisamos colocar no papel cada processo que existe. A partir daí, a gente vai conseguir padronizar esse processo, não somente na fábrica, mas também em cada setor. Então, é muito importante, no primeiro momento, a gente traçar o mapa de todo o nosso negócio para que a gente possa ter uma visão macro. Então, pode parecer assim, cara, mas eu vou botar o que eu sei, mas só que o mapeamento de processo, ele não é só para você, ele é para todo mundo. E se todo mundo, cada pessoa da sua empresa seguir um caminho diferente, né, não seguir um caminho traçado, um caminho padronizado, cada um pode chegar até no mesmo lugar, mas vai chegar com qualidade diferente, vai chegar em tempo diferente, vai utilizar recursos diferentes. Então, é por isso que é importante, né, a gente mapear primeiro os processos, para depois a gente conversar sobre padronização deles. Sim, sim. É isso que a gente quis dizer aqui, né? Com um processo mapeado e definido, você consegue alcançar a padronização e aí você consegue satisfazer o cliente e ter uma qualidade padrão dentro da sua empresa. Outra coisa que a gente consegue, mudanças organizacional. Aqui dentro, muitas empresas acontece o turnover, que a gente fala, que é troca de funcionários e tudo mais. Com um processo bem mapeado e bem definido e claro, as trocas e as mudanças organizacionais são mais fáceis de ser feito. Então, se você tem um processo muito bem claro no seu comercial, no seu financeiro, se caso precisar fazer a troca de funcionário, você tem mais uma facilidade, porque você está com os processos ali claros e bem definidos para essa nova pessoa que vai estar assumindo essa nova atividade. Então, esse é um dos pontos positivos. Um processo bem claro e definido, as pessoas conseguem executar e passar para as outras pessoas com mais clareza e facilidade. Não é isso mesmo, professor? É exatamente isso, né? Quando a gente tem um processo definido, você vai contratar uma pessoa e ela vai saber, você vai poder treinar ela de uma forma muito mais rápida e sem esquecer nenhum detalhe, porque as coisas vão estar na sua cabeça. Só que quando você vai executar aquilo, você tem várias outras preocupações. Então, alguma coisa pode escapulir. Ou às vezes não é nem a pessoa que tem aquele processo na mente é que vai dar o treinamento. Então, pode faltar alguma informação. Então, se a gente tem um processo mapeado, a gente consegue contratar uma pessoa e falar que assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Né? E ali está mostrando para a pessoa o que ela tem para fazer. E se por acaso essa pessoa, porventura, ela esqueça, ela pode ir ali e consultar. Agora, outro exemplo é se você contrata um supervisor, né, uma pessoa para ser um líder, você pode também pegar todos os processos e entregar para ele e falar: olha, a minha empresa funciona dessa forma. E é isso aqui que você tem que fazer acontecer. Então, por isso que é importante a gente ter os processos bem definidos. Exatamente por causa disso. Mas é importante também vocês aí que estão nos assistindo fazer um comentário, colocar uma pergunta, porque senão a gente aqui, cara, fica até sem saliva, né? Vamos lá, vamos contribuir aí. A Tem gente um, só vai aprender se perguntar, se questionar. Se ficar só olhando para a tela, ouvindo a gente falar, não vai adiantar de nada, cara. Né? A sim, gente já sim. está aqui com conhecimento, querendo dividir. Vocês vão aprender mais se perguntar. Então, vamos perguntar aí, pô. Bota o dedo para trabalhar aí. Tem uma pergunta aqui da Clarissa Nunes. Boa noite. Não acompanhei desde o início. Por isso, não sei se foi falado sobre isso. Qual a opinião do professor sobre uma empresa que não tem e não compra a ideia de um BI?
Eu acho que BI seria a parte de gráficos e informação, professor, acho que é isso que ela está querendo dizer. É, pode ser, né? Eu não sei se ela Sim, pode colocar ali mais detalhado o que eles ela quis dizer dizem sobre isso, né? sim, sim, eu acho que BI ela quis dizer sobre a apresentação das informações, né? Mas aí ela completando aqui, a gente responde ela. Isso. Tem ali o da Camila também, né? Sim. Qual é a maior vantagem para a empresa, melhorando o processo? Quer responder Ah, essa aí, professor? pô, a vantagem da empresa já é isso daí que está no pontuado nos slides, no slide, né, que o me colocou, né, que é aumento de produtividade, qualidade, fazer mais com menos, satisfazer cliente, padronização, mudança. Isso tudo aí é super importante. Mas Sim, você vai ter assim, o maior benefício é aumento de produtividade. Porque assim, se você aumenta a produtividade e fazer mais com menos, já significa produtividade. Produtividade é o quê? Fazer mais quantidade com menos recurso, né? Se eu consigo fazer mais quantidade com menos recursos, então automaticamente eu tenho qualidade. Se eu tenho qualidade, eu vou satisfazer meus clientes. Né? E se eu estou fazendo mais com menos, eu tenho meus processos padronizados, eu tenho mudança organizacional. Então, assim, o aumento da produtividade. Quando a gente faz uma implementação de PCP dentro de uma indústria, né, uma indústria de esquadria ou vidraçaria, o que seja, o primeiro tópico que a gente trabalha é o mapeamento de processo, porque a gente sabe que aquilo dali é a base de tudo. A partir dele, a gente começa a trabalhar, né, todos os outros itens, padronização, qualidade, produtividade, plano mestre, o PCP, enfim, né, nós começamos a trabalhar todas as outras partes. sim. É, uma coisa, continuando essa resposta sua, um outro ponto aqui, professor, que a gente tem, que é uma vantagem, é eliminar desperdício. Então, a partir do momento que você consegue mapear o seu processo, que você identifica todo aquele fluxo que você tem na sua empresa, você consegue enxergar os desperdícios que você tem, aqueles desperdícios que a gente já tem conhecido, tempo, deslocamento, transporte. Então, você consegue enxergar esses desperdícios de acordo com o mapeamento do processo, com um processo bem definido, e eliminar ele, aumentando a sua produtividade, aumentando também o seu lucro. Então, esse é um ponto bem importante do mapeamento do processo. Porque sem um processo bem mapeado, bem claro na empresa, você não consegue enxergar os desperdícios, onde você está perdendo tempo, onde você está perdendo matéria-prima, onde você está perdendo recursos de deslocamento, de transporte. Então, se você não tiver esse processo bem mapeado, você não consegue enxergar os desperdícios para daí sim conseguir eliminar esses desperdícios, tá? E aí, com o processo também bem mapeado, você consegue ter o envolvimento dos colaboradores. O que isso quer dizer? Com o processo bem claro, você consegue que as próprias pessoas entre si ali no dia a dia consiga cobrar as próximas pessoas. Então, se, por exemplo, o financeiro está ali, não está andando, ou o pessoal de compras não está andando, como você tem um processo bem claro, os próprios colaboradores começam a se cobrar entre si, porque eles sabem quem está a responsabilidade, onde que está parado o processo, e aí você tem um maior envolvimento dos colaboradores. Eu queria pontuar um pouco ali sobre eliminar desperdício, porque assim, ó, pessoal, eu sei que para vocês pode estar parecendo, talvez para alguns, né, está parecendo assim uma nuvem de fumaça, né? O que que é mapear um processo, né? O que que é um processo? A gente já falou que é uma execução de atividades, né? O processo é a execução de atividades que você tem aí dentro do seu negócio. E aí, às vezes, você está assim meio não entendendo muito bem, mas e não entendendo principalmente como que isso, né, como que essa ação de você ter um processo definido, ela pode eliminar o desperdício. Então, assim, vamos imaginar que você vai fazer um processo de corte de esquadria. Você vai cortar uma esquadria. Então, você tem ali tudo mapeado de como você vai cortar, um passo a passo. Pega o perfil, depois acho que deve ter um slide sobre isso. Pega um perfil, bota ali, faz lá, corta aquele outro. Se aparecer
um desperdício, um corte errado, alguma coisa nesse, né, nesse momento desse processo, você vai conseguir identificar em que momento isso aconteceu. E se você consegue identificar aonde aconteceu esse desperdício, você consegue eliminar ele. Mas se você não tem um processo definido, como que é que você vai saber aonde que aconteceu aquele erro? Por falta de que atividade que aconteceu aquele erro? Por exemplo, você pode estar no processo definido que ele tem que cortar a peça e conferir, para depois cortar todas as outras peças que são iguais. São 10 peças que ele tem que cortar. A primeira corta e confere a medida. Aí, muito bem, foi lá um novo funcionário que não foi bem instruído, ele cortou 10 peças e não conferiu. Aí as 10 peças estavam erradas. Foi porque aí você vai perguntar, por que esse cara cortou as 10 peças erradas? Se você tem um processo definido, você vai checar. Vem cá, quando você cortou, você conferiu cada peça? Aí ele vai, você conferiu a primeira peça antes de cortar as outras? Não, eu cortei tudo de uma vez. Pronto. Você identificou aonde está o problema. Então você consegue consertar aquele problema ali naquele momento. Agora vamos supor que você não tem processo na sua empresa. E aí você só vai descobrir que ele cortou as 10 peças quando já está lá as 10 peças cortadas errada. E aí você vai perguntar, ué, onde que teve o erro? Ah, não sei, pô. Será que ele, na hora que ele marcou lá, na hora que ele mediu na trena para poder cortar, será que foi no calibrador da máquina que ele confundiu? Então você não sabe qual é o passo que você tem que ir para poder você identificar o erro e consertar, né? Ou treinar a pessoa para melhorar ali, né? Então isso daí é muito importante, principalmente para as empresas que querem mudar de nível. Não é Exatamente, isso aí. exatamente. Professor, aproveitando aí sobre o que você falou, tem uma pergunta aqui da Thaís Siqueira, é o seguinte: mapeamento dos processos é melhor quando é feito por uma consultoria? Um olhar de fora faz a diferença nessa construção? Consegue responder essa para a gente, professor? Olha, se quem tem, você tem um negócio e você tem um expertise para poder colocar aquilo dali em prática, você faz. Às vezes você pode ser uma pessoa que você fez um curso, você fez engenharia de produção e você foi muito eficiente na matéria, ou você veio de outra empresa onde você trabalhava com processo e você conhece os processos da sua empresa, do seu negócio, pô, você pode fazer, você não precisa de uma consultoria. Agora, se você não tem tempo para fazer, se você tem uma pessoa que ela tem que organizar o processo, se ela não é do segmento, ou se você tem profissionais lá que conhece, sabe o que é o processo, sabe mapear um processo, mas ela não tem uma experiência dentro do universo do seu segmento, ou da indústria de esquadria, ou da vidraçaria, aí vale a pena se você convidar uma consultoria para poder te ajudar nisso. Porque quando você chama uma consultoria, você está economizando tempo. Né? Então, por exemplo, você chama uma consultoria que ele já tem anos de experiência, então ele já viu um monte de coisas em outras empresas. Né? Por exemplo, nós aqui, né? Eu tenho 36 anos de experiência no segmento de esquadria, tenho 20 anos com o meu negócio. Então, assim, se eu vou fazer uma consultoria na empresa, eu não estou levando apenas o meu expertise, eu estou levando expertise de todas as empresas que eu fui. Né? Então, o meu rendimento pode ser mais eficiente do que se você tentasse fazer isso no seu negócio. Né? Mas, independente se vai ser por vocês mesmos ou se vai ser por uma consultoria, precisa ser feito, seja por quem for. Mas se pode contratar uma consultoria, é melhor contratar uma consultoria, sem dúvida nenhuma. Com certeza. A pessoa que está de fora também, às vezes, consegue enxergar situações que você que está ali, muitas vezes, não consegue enxergar. E quando a pessoa traz a solução daquele problema para você, você fala, nossa, quanto era óbvio aquilo. Mas é você tá ali naquela rotina, todo dia, você não consegue enxergar isso. Então, você não consegue perceber pequenos detalhes ali no seu processo ou na sua execução de alguma tarefa, que por ter caído na rotina, não
permite você melhorar, não permite a empresa avançar para um outro nível. Então, você É isso tendo aí. esse serviço de fora, de uma pessoa que tem essa experiência, como o professor falou, tem envolvimento com a área, conhece o segmento, você vai economizar tempo, você vai agilizar o seu processo de melhoria e também vai agilizar a evolução da sua empresa. Ô, Smith, tem bastante pergunta aí. Hoje eu estou gostando, hein, pessoal? Aí Você tá, viu? eles estão animados, hein? A Clarice, ela colocou lá, definiu para a gente, né, que é exatamente sobre sistema integrado, né, entre as áreas. Então, a pergunta dela lá é que ela está falando que qual a opinião, né, sobre uma empresa que não tem e não compra a ideia do sistema integrado, né? Assim, ó, é complicado demais uma empresa que não tem os sistemas integrados, né? Vamos dizer assim, um sistema integrado, eu estou definindo como se fosse os departamentos integrados através de um sistema, né? Por exemplo, você tem um software, tipo o software da WVET, onde você tem o financeiro, você tem compra, você tem venda, você tem produção, né? Você tem estoque, né? Como que uma empresa, né, que está querendo mudar de nível, ela vai conseguir sobreviver se não tiver todas essas informações integradas, né? É possível ela sobreviver? Ela vai sobreviver? Pode ser que sim, mas ela vai sobreviver por pouco tempo, né? Porque ela vai ter que fazer essa integração para que ela consiga realmente ter assim uma sobrevivência prolongada, porque não tem como a gente ficar refazendo informações de um setor no outro, né? Então, por exemplo, eu preparo toda uma lista de compra de materiais, né? Foi preparado todo um orçamento, né, no sistema, foi preparado um orçamento todo no sistema, e ali no sistema, quando preparou o orçamento, saiu toda uma lista de materiais, de perfis, de componente, de vidro. E aí, então, eu fechei esse orçamento e vou comprar. Só que agora, para comprar, eu vou ter que digitar cada item para poder fazer a compra, né? Então, se eu tivesse os sistemas integrados, com compras, com orçamento, tudo aquilo que foi orçado era só apertar um botãozinho e já vinha tudo na lista para mim com a quantidade. Eu não tenho que digitar nada, né? Então, olha a economia que a gente está tendo. Olha como é que a gente está eliminando desperdício de tempo, né? E assim é a mesma coisa quando for dar entrada no estoque. Material que comprou vai ser dado entrada no estoque. Então, se eu tenho um estoque e não está integrado com compras, eu vou ter que digitar cada item tudo novamente? Não, pô, aí eu tenho ali ó, as informações integradas, não preciso digitar, porque o sistema já integrou tudo. Então, assim, a empresa que ela quer mudar de nível, né, que ela quer ter uma produtividade melhor, quer ter uma performance melhor, ela precisa integrar os sistemas, precisa ter o quê? Um sistema ERP. Eu acho que era isso que ela queria aí, não sei, né? Sim, sim, Talvez. ela quis dizer isso dessa integração entre os departamentos, né? Tem um sistema que faz essa integração. Uma das novidades que a gente vem trazendo, né, para a FESCO é a nova versão do sistema da Davetro, que é a versão Premium, onde ele tem esse principal foco, a integração entre os departamentos, entre os módulos do sistema. Então, hoje o sistema da Vetro ele contempla todos os módulos que uma empresa de esquadrilha precisa. Então, tem a parte de venda, onde você faz toda a sua criação de orçamento, tem a parte do financeiro, onde você faz toda a gestão de financeira, tem o módulo de compras, estoque, produção e instalação. Então, dentro do sistema, você tem todos esses módulos. E hoje o prêmio ele vem para essa nova versão do sistema que a gente vai trazer para a FESCO, é essa integração entre todos esses módulos. Então, hoje, você consegue que todos os módulos se conversem de acordo com o processo que foi definido para a sua empresa. Então, o sistema Premium ele vem para ser o RP das serralherias. Então, esse é uma das novidades que vem para a FESCO, onde a gente vai. Hoje eu vou mostrar para vocês aí um mapeamento de um processo aí de produção por dentro do sistema, onde a gente consegue fazer isso. Esse é das novidades que a gente traz aí para a FESCO, né, professor? Outra coisa aqui, o Júnior perguntou, quais são os 5 polares do processo? Acho que seria dizer 5 pilares do processo. Eu não sei, né? Porque se é Polaris ou é Pilar, Pilares. né? Assim,
E por que que são 5? Quem foi que falou que tem que ser 5, tem que ser 2, tem que ser 3, né? Eu não sei. Cada pensador, cada pesquisador, ele pode vir com uma tese diferente, né? Então, se alguém desenvolveu 5 polares por processo, então esse alguém deve ter essa definição dos 5, né? Eu posso falar por mim, pelo que eu acho que é importante, né? A gente tem para a gente poder mapear e controlar os processos, a gente precisa primeiro definir assim os processos, entender se eles são importantes ou não para poder ser mapeado, né? E eu tenho assim 5, não 5, mas algumas prioridades, né? Quando a gente desenvolve isso, né? Eu vou até ler aqui alguma que eu tenho. Primeiro assim, analisar e identificar as falhas, né? Então a gente tem que identificar falhas, priorizar esses problemas para que a gente possa definir, né, qual é a melhor maneira de a gente poder idealizar a forma de se fazer aquele processo, né? Então, isso daí é muito importante. A gente, quando nós definimos um processo, né, que é aquela nossa atividade, a gente precisa ali identificar se ele é importante, eu estar fazendo esse mapeamento dele, né, se não é uma coisa muito corriqueira, se ele é importante. Eu preciso identificar se nesse mapeamento que eu estou fazendo existe alguma falha ali que pode ser eliminado, né? Eu tenho que fazer essa análise, eu tenho que priorizar, né, o que é mais importante e destacar, e tenho que entender também o porquê que pode acontecer alguns problemas na execução dele. Se a gente, né, conseguir alinhar isso, nós conseguimos fazer um processo, né, que seria assim, um processo, vamos dizer, a prova de falhas. Então, assim, isso é muito importante, a gente ter essa identificação, essa análise, né, entender esses porquês na hora de fazer uma execução de processo. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, professor. A gente já volta nas perguntas, vamos dar continuidade aqui. A pergunta que fica, mas daí, vocês me falaram de diversos benefícios que tem em ter processos. Mas afinal, o que são processos, né? E o que é isso que vocês estão falando que as empresas precisam definir para ela ter todos esses benefícios que vocês detalharam aí para a gente? Eu costumo detalhar processo com uma seguinte frase. Essa frase, ela faz parte aí do filme Alice no País das Maravilhas, que a Alice ela tá perdida numa encruzilhada com vários caminhos que ela tem que seguir. E ela pergunta para o gato que caminho eu devo seguir. E ele responde: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então o processo ele vem exatamente para isso, para que quando o seu funcionário estiver lá procurando o que ele fazer, como ele tem que ser feito, e ele seguir qualquer caminho, como não tem nada definido, qualquer caminho para ele serve. Então, o processo ele vem para definir o caminho que a sua empresa vai seguir. Então, quando chega um pedido de compra, quando você dá uma baixa de material no estoque, quando você começa uma produção, quando você termina uma produção, qual que é o próximo passo? Então, para ninguém ficar perdido dentro da empresa, você precisa ter um processo para isso, que vai te mostrar o caminho que você tem que percorrer. Então, eu gosto de ilustrar processo com essa frase. E aí eu trago também que processo são atividades e tarefas sequenciadas com o objetivo de gerar algum produto ou serviço útil para o cliente final. Então, são o acúmulo de atividades e tarefas que sequenciadas de uma forma lógica, ela tem o objetivo de gerar algum produto ou algum serviço para o seu cliente final. Então, o processo basicamente é colocar de forma lógica e sequencial tudo aquilo que você já faz hoje dentro da sua empresa. Professor, o que você pode complementar aí dentro de processo? Eu tinha já falado anteriormente, né, que um processo, para ser executado, ele vai receber recursos, né? Então, assim, quando a gente vai traçar um processo, a gente precisa saber primeiro quais recursos eu preciso para poder fazer aquela atividade. Nós já falamos, né, e está escrito aí no slide, que processo são atividades e tarefas. Então, primeiro a gente tem um macro processo
onde são vários processos funcionando. Dentro de um processo eu tenho atividades e dentro das atividades eu tenho tarefas. Então, atividades e tarefas, elas são processos. Para eu poder fazer qualquer atividade ou qualquer tarefa, eu preciso de recursos. Então, eu tenho que saber quais são os recursos que eu preciso para executar aquele processo ou aquela atividade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Quais recursos que a gente precisa ter ali, né? A partir daí, eu tendo os recursos, eu preciso saber a sequência que precisa ser feita. E aí eu tenho que fazer essas sequências. A partir do momento que eu fiz a sequência e ela funcionou, eu eliminei as falhas, eliminei os problemas que está lá naquele, né, naquela questão anterior da pergunta lá do, né, da pergunta do nosso colega, né, sobre os pilares do processo, enfim, eu eliminei falhas, observei, né, alguns problemas que podem ter e conseguir definir um passo a passo eficiente, eu vou sair, vai, o resultado vai ser o meu produto final ou aquela atividade com eficiência, né? Então, é bem isso daí. O processo vão ser todas essas atividades feitas de forma eficiente, utilizando recursos, né? E no final você tendo uma atividade ali com qualidade, com a qualidade esperada. Exatamente isso. Então agora a gente vai agora exemplificar, né, professor, detalhar o que são processos. Então a gente vai trazer as principais etapas de um processo. A primeira etapa são as entradas, é isso que o professor falou, todas as entradas, que são os insumos, as mãos de obra, as matérias-primas necessárias para gerir e fazer, essa próxima etapa que seria a transformação. Então a gente tem as entradas, matéria-prima, mão de obra, maquinário, ferramentas, onde se passa pelo processo de transformação, onde a gente aplica o nosso know-how, aplica o nosso conhecimento, técnicas, para transformar aquele produto, aquelas entradas, transformar aquelas entradas em produtos de saída, ou num serviço, num produto final, que no nosso caso seriam as esquadrias prontas, montadas. As áreas de transformações são as áreas onde a gente faz a montagem, usinagem, corte. Então, isso é um resumo, basicamente, do que seria um processo, as principais etapas de um processo, né, professor? Não, exatamente, exatamente. Mas eu queria também voltar ali um pouco, o Ismi, lá nas perguntas, né? Porque ainda ficaram algumas perguntas ali para poder responder, Sim, sim. que vão acabar complementando também, né? O Júlio colocou lá, é, o Júlio colocou que organograma bem definido, né? O organograma bem definido, que seria o organograma ali da empresa, com definições de funções, né? Processos mapeados, que são os processos, todas as atividades que a empresa precisa, bem definido, seriam os âncoras desse trabalho para as empresas de esquadria. Perfeitamente, né? O Júlio está correto. A gente precisa ter organograma, processos definidos, né? Isso tudo é muito importante. E ele também coloca ali que quando temos processo bem definido, mesmo eu estou olhando para cá porque eu estou olhando aqui o YouTube, né? E as perguntas eu fico olhando aqui para o lado aqui. E ele colocou aqui que quando temos processo bem definido, mesmo havendo falhas, aí, ainda podemos diminuir ou até eliminar os desperdícios, né? E pergunta se isso é certo. É certo, sim, né? Porque mesmo que você esteja fazendo um processo, esse processo ele não pode ser também engessado, né? E era isso que eu queria colocar aí nesse ponto, porque você não pode ter um processo engessado, porque as coisas mudam, a tecnologia também avança, muda, né? Os produtos, as formas de se trabalhar, e a gente tem que ter uma melhoria contínua de tudo que nós fazemos. Então, a gente define o processo, padroniza ele, mas se vier uma ideia melhor para se executar aquele trabalho, a gente precisa conversar, precisamos ter uma comissão ali de pessoas, entrar num acordo e fazer uma nova implementação desse processo novo. A gente não muda, sai mudando assim verbalmente, não.
nós precisamos mudar, né, esse processo, né, através de uma folha, né, para poder todo mundo seguir aquilo que foi alterado e não é mudado assim no corredor da empresa, tá? Então isso daí é muito importante. Eu queria contribuir aí com essa informação ali, com essa pergunta que o Júlio colocou aqui para a gente. Sim, sim. É até importante essa parte do organograma, que você definindo o organograma da empresa, você consegue definir quem são os responsáveis para executar aqueles processos. Então, um organograma bem feito, um mapeamento de processo bem definido, você sabe quem você tem que cobrar caso ocorra alguma divergência em algum processo, em alguma atividade. Então, o conjunto desses dois, do organograma com o mapeamento de processo bem feito, você consegue dar fluidez aí no seu processo e poder cobrar as pessoas certas para a execução de cada atividade. Agora, para ilustrar mais essa parte desses processos, a gente vai trazer alguns exemplos aqui. Então, aqui a gente trouxe um exemplo bem comum. O professor ele iniciou hoje falando na palestra aí, nessa live, sobre como que funciona um processo no dia a dia. Então, a gente enxerga processo em tudo. Então, tudo tem processo, tudo tem tarefas e atividades a ser executadas para gerar algum produto. Então, a gente está trazendo um exemplo aqui, uma explicação mais clara para vocês entenderem. Então, por exemplo, assim, num processo que eu vou fazer um café, por exemplo, a gente tem um processo definido, mesmo que involuntariamente a gente segue um processo. Então, quais são as entradas para fazer um café? É uma água, é um pó de café, é o fogo para você poder aquecer a água, para poder fazer o processo de transformação. O que é o processo de transformação dentro da gente fazer um café? É coar esse café. É onde você vai aplicar valor àqueles produtos da entrada para a gente conseguir ter a saída desse processo que é o café. Então a gente tem processo em tudo tem processo, em tudo tem atividades e sequências corretas de executar para obter um produto ou um serviço. É isso Aí, aí, né? Aí é um bom exemplo, né, de como que funciona aí o processo de uma forma muito mais clara, né? Então ali a gente tem os insumos, que é a água, o pó de café, né, o fogo, enfim, né? E nós temos a transformação, que é o processo ali de coar. E aí você vai ter a saída. Só que assim, ali a gente está vendo de uma forma macro, né? Coar. Se a gente for ver de uma forma as atividades desse processo coar, a gente vai desmembrar ele em várias partes. Né? E é isso daí que é o objetivo do mapeamento de processo, né? E depois da padronização do processo. sim, sim. Coar seria só o ato da transformação, seria só a operação. Mas dentro desse macro processo coar, a gente tem diversas atividades que contemplam essa transformação, né? Aqui, eu vou trazer aqui também para ilustrar um pouco, por exemplo, até no processo de criação de orçamento. Então, para criar um orçamento, a gente também tem um processo. Então, qual que seriam as entradas que vocês acreditam ser para criar um orçamento? Eu vou deixar aberta essa pergunta aí, eu vou esperar vocês responderem no comentário, enquanto a gente lê alguns comentários aqui, professor. Ok. Aqui tem uma mensagem aqui do Arthur Pereira. Grande professor Alexandre, parabéns pelo sucesso. Como produzir mais em um espaço reduzido? Abraços. Enquanto o professor responde isso, eu vou esperar vocês me responderem quais são as entradas aí do processo de orçamento. É assim, né? Como produzir mais num espaço reduzido, né? Primeiro, a gente tem que entender se o que nós estamos fazendo, se o nosso processo operacional, isso é independente se a empresa tem um espaço reduzido ou grande, né? Enfim, se ela está tendo desperdício, né? Como é que está sendo o processo dela? A gente tem uma consultoria que nós estamos fazendo assim, ela em várias regiões do Brasil, por várias empresas, que é um diagnóstico do processo produtivo. Né? E uma das coisas que nós observamos, né, dentro desse diagnóstico é a área, né, o chão de fábrica, a área produtiva. Né? Então, através da área produtiva, dos equipamentos que a empresa tem
e da quantidade de colaboradores, da mão de obra direta dela, a gente consegue identificar, né, qual seria a capacidade média que aquela empresa teria, de acordo com o indicador de nível nacional, e não com o indicador dela. Porque a empresa ela pode achar assim, olha, eu estou produzindo melhor do que o mês passado, né? Então eu cheguei no meu máximo, né? Mas se a gente pega um indicador de nível nacional, pode ser que tenha as empresas com a mesma condições, com as mesmas condições e produzindo bem mais. Então seria possível ainda ter uma melhoria de produtividade naquela empresa, né? Então para conseguir produzir mais, né? Independente do tamanho da empresa, é a gente entender a capacidade produtiva dela, né? Isso é um primeiro ponto, né? Para que a gente possa, a partir daí, criar algumas ações de melhoria. Tá? Agora, a gente sabe que é muito complicado o nosso negócio, porque a gente tem muitos perfis que precisa ficar armazenado para poder fazer a produção. Uma indústria de esquadria ela precisa de espaço, porque uma empresa com espaço pequeno ela fica improdutiva, né? Então, assim, a produtividade dela é muito limitada. Então, a gente precisa estar muito atento com a eliminação dos desperdícios que tem dentro da empresa, que é os que são o quê? Retrabalhos, né? Principalmente retrabalhos. A gente não pode também ficar estocando produtos, estocando atividades de processos anteriores, né? Então, se você tem corte, eu não posso cortar muito material se eu não vou conseguir dar conta de usinar, porque aquilo dali vai acumulando materiais dentro da oficina, né? E você não tem espaço. Então, eu tenho que ter um fluxo, um balanceamento das atividades dentro do negócio. É uma tarefa desafiadora, né? Mas tem que ser mesmo por esse caminho aí. Uhum. A sugestão que eu dou aí para você que está com essa dúvida é assistir a nossa live Excelência na Produção, que foi a live 3, onde o professor a gente conversou um pouco sobre layout de fábrica. Pode ser que te ajude a pensar num layout que aproveite esse espaço que você ficou demorando com o pequeno, né? Então, essa live pode te ajudar, que é a live número 3, tá? O professor, vamos lá. A Clarissa Nunes respondeu. Para dar entrada nos orçamentos, vamos precisar de dados do cliente, itens que o cliente solicitou, dados do produto, quantidades, medidas, cor e etc. O Newton respondeu: para início de um bom orçamento, seria um questionário padrão, com endereço, cor, tipologias, quando o cliente pensa em investir, data de início da obra e data da conclusão. Estou vendo que o pessoal realmente está conseguindo captar o que a gente está ensinando aqui, porque é exatamente isso que são as entradas. Então, a gente aqui tem a planta baixa, que a gente pode usar ela como entrada. Então, se eu tiver uma planta baixa, onde tem um quadro de esquadrias bem feito ali pelo arquiteto, a gente já consegue fazer a criação desse orçamento. Por exemplo, uma ficha de orçamento. Essa ficha de orçamento é uma ficha que a gente tem dentro do sistema da Vetro, que você consegue lá ter o checklist de tudo que você precisa. Então, a tipologia, a cor, a quantidade. Dentro dessa ficha de orçamento tem um espaço para você desenhar a tipologia que esse cliente quer. Então, se são 2 folhas. Então, essa ficha de orçamento que a gente tem dentro do sistema da Vetro é um bom modelo de entrada para você conseguir fazer a criação do orçamento e ter um orçamento aí na saída do seu processo. Entendeu? O que a gente tem aqui também? A gente tem a saída, que é a nossa esquadria de alumínio. E aí eu vou deixar mais uma vez aí para vocês responderem o que são as entradas numa esquadria enquanto a gente lê aqui os comentários. A gente tem aqui uma pergunta. Perfeito. Um RP faz uma diferença incrível para todos os pontos que foram citados nos slides da apresentação. Exatamente. Quando você tem um RP, você consegue facilitar o seu processo. Então, a gente consegue facilitar. A gente vai estar falando bastante disso lá na palestra da FESPA, como a tecnologia, né, que é a da Vetro, consegue te auxiliar para a criação desse processo da sua empresa. O Júlio falou: quando temos processos bem definidos, mesmo havendo falha, ainda podemos diminuir ou até eliminar o desperdício. Certo é isto, mestre? Correto. Quando você tem um processo, né, professor? Você consegue enxergar as falhas e eliminar esses desperdícios. Se o professor quiser complementar um pouco aí.
Não, o do Júlio eu já tinha comentado, né, sobre isso daí que ele falou, mas é exatamente isso daí quando eu falei da situação do processo não ser engessado, né? Sim, Porque perfeito. você, né, você define ali, vê que tem ainda o que pode melhorar, aquele processo ainda está criando desperdício, a gente tem que fazer. Cara, mas assim, eu estou mais aqui inculcado ainda com aquela pergunta lá do espaço pequeno para produzir esquadria de alumínio, né? A gente tem assim, ó, eu ainda queria voltar um pouco naquilo, né? E principalmente complementar aí da parte do layout que você falou, né? Ó, a gente assim, nós precisamos entender que a indústria de esquadria, ela é uma indústria. Quando você, por exemplo, você é vidraceiro e vai trabalhar com esquadria de alumínio, você está saindo praticamente de um comércio, né? Que uma vidraçaria praticamente é um comércio, que tu compra o kit, compra o vidro e vai para o cliente para instalar. Quando você muda para uma indústria de esquadria, para fazer esquadria de alumínio, você vira uma indústria, né? E uma indústria, ela tem que ter processos muito bem definidos e ela precisa de espaço, precisa de layout. Se eu tenho uma serralheria muito pequena, cara, eu não vou conseguir fazer milagre, não. Né? Como é que eu consigo fazer um layout, um bom layout, numa serralheria pequena, de 100 metros quadrados? Como que eu vou conseguir colocar uma máquina de corte? Uma máquina de corte, cara, eu preciso ter 6 metros para um lado, 6 metros para o outro, para eu poder ter uma boa eficiência. Né? Tudo bem, 6 metros para um lado, você vai ter, para o outro você só vai ter 3. E se tu cortar alguma coisa com 4? E se você tiver que cortar um perfil com 5.900? Então, pô, só de parede de um lado, no mínimo eu preciso ter 13 metros para poder contar ali com mais 1 metro da máquina. E aí, 13 metros, eu preciso ter 13 metros, eu preciso ter uma profundidade grande, porque a gente tem vários processos ali no corte. Né? Depois a gente pode até mostrar mais os processos que existem dentro de uma fábrica. Né? A gente tem estoque do material dos perfis de alumínio, que não é pouco, pô. Se você tem uma empresa que fabricar 1 tonelada de alumínio, eu vou ter que ter 1 tonelada ali, pelo menos, né, para um mês. Né? Mas eu nunca tenho uma, porque eu tenho 3 meses fechado, eu tenho que comprar material. Né? Se eu não comprar o material, eu pego aumento, então, no mínimo, eu vou ter 3 toneladas para poder ter de estoque para produzir 1 tonelada. Eu tenho o setor de usinagem, setor de corte, setor de usinagem, setor de montagem, eu tenho que montar o vidro, eu tenho que botar na expedição e eu tenho que estocar o vidro, né? Estocar o perfil. Então, a gente não. Como é que eu vou fazer isso com uma empresa de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados já é apertado? Então, quer dizer, a empresa perde a produtividade quando ela é pequena. E aí começa a não ter produtividade, e como ela não controla as vendas, né, ela não sabe a capacidade dela produtiva, ela vai ficar vendendo. E ela vai vender muito, mas não vai conseguir produzir no mês. E aí ela vai começar a atrasar as obras, vai começar a fazer hora extra. Né? Então, assim, como é que eu aumento a produtividade de uma empresa pequena? Você vai ter que ficar fazendo hora extra. Só que se sua hora extra ela não foi cobrada no orçamento, você vai começar a perder lucratividade e provavelmente você vai ficar numa situação financeira que não vai ser favorecida para você. Então você fica empatado ou faltando dinheiro e aí começa a fazer empréstimo financeiro, porque você não está conseguindo ter produtividade dentro da tua empresa, porque a empresa ela está pequena. Muitas empresas também podem estar grandes, mas elas não estão com bom layout, não estão organizados os processos. Então, assim, é muito complexo. Tem uma indústria de esquadria ainda com uma mentalidade de uma vidraçaria. Não funciona. Né? Se eu vou ter uma empresa de 100 metros quadrados, eu tenho que entender ali quanto que vai fazer. Uma empresa de 100 metros quadrados, cara, sei lá, ela vai conseguir. Putz, cara, 100 metros quadrados, não sei se ela vai conseguir fazer 700 quilos por mês de alumínio ou 500 quilos por mês. Né? Eu consigo fazer 1.000, mas aí está fazendo muita hora extra. Né? E está atrasando muito a entrega. Então, assim, eu tenho que entender qual é a minha demanda, né? E se aquele meu espaço atende essa demanda. Né? Se eu tenho uma demanda maior do que meu espaço, eu tenho que mudar de barracão, de galpão, para um espaço maior.
Então é isso aí, eu precisava falar isso aí para a galera. Correto, é o conjunto, né, professor, do espaço físico e de um bom layout definido que vai ter uma boa produção aí, né? Aqui, vamos falar agora um pouco, né, professor, sobre o processo, né? Então, aqui eu tenho um processo aqui que eu desenhei. Aqui a ideia é resumidamente um processo desde o momento que um cliente entra em contato com o vidraceiro solicitando o orçamento até a instalação dessa obra. Então, a ideia, quando a gente fala em mapeamento de processo, é a empresa ter esse mapeamento, então saber como ele funciona. Deixa eu abrir aqui uma outra tela onde eu consigo mostrar melhor essas informações. Então aqui a gente consegue enxergar toda a obrigação de um processo comercial. Então qual que é o processo do comercial? Então aqui ele bem desenhado, você consegue entender onde ele inicia o processo do comercial e onde ele finaliza. Aqui a gente consegue enxergar também o processo do financeiro, estoque, compras, PCP, produção e instalação. Então, a ideia de um bom mapeamento de processo é você ter todas essas informações organizadas. Dá mais um zoom. Em qual parte? Dar mais um zoom, hein? Tem, na qual parte que você queria dar uma olhada? Por exemplo, aqui. Não, mas processo. Para a gente conseguir enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Não dá para ler. Aqui, ó. Você pode acho que esse tamanho aí já vai estar melhor já. Uhum. Nesse exemplo aqui, professor, aqui, ó, o cliente solicita o orçamento, o comercial faz o cadastro desse cliente, cria o orçamento, envia o orçamento para o cliente analisa, aqui o orçamento foi recusado para o cliente, finaliza o processo do comercial. Se não, confirma a venda e inicia todo o processo da empresa. Então, ter o seu processo mapeado é ter todas essas etapas muito bem desenhadas aí na sua empresa. Então, é para isso que serve o mapeamento de processo. Exatamente. Isso daí é legal, Osmi, porque o que nós estamos vendo aí, o que o Osmi está mostrando na tela, é o macro processo. Essa daí é a primeira atividade que a gente faz na nossa consultoria de implementação de PCP. Uhum. Entender o que são, onde estão os processos, os departamentos responsáveis ou pessoas responsáveis por eles, né, para que você comece a delegar as tarefas e a partir desse macro processo, né, que vocês estão vendo aí, cada retângulo desse daí, ele vai ser explodido, né? Vai ser dado um zoom e vai definir os processos dele. E a partir dali as atividades importantes para que você possa padronizar, né? Aí a gente está fazendo o mapeamento dos processos, né? Então assim, está tudo mapeado, né? O processo ali, o cliente, como que o cliente vai, né, se comportar dentro do processo, dos processos, dentro do negócio, depois o comercial, né, depois o financeiro. Então, ali tudo tem uma sequência, uma ordem. É uma coisa que está padronizada, a empresa funciona dessa forma. Né? Então, é fácil apresentar isso aí para os colaboradores e dizer para eles, a partir de hoje é assim que funciona, do que eu apenas falar. Né? Então, a pessoa não fala, não precisa desenhar o que eu estou falando? Precisa, através de fluxogramas. Né? Isso daí é um fluxograma que está representando, né, o macro processo do negócio. Perfeito, então é isso mesmo. Essa aqui, por exemplo, professor, é um processo que foi desenvolvido por uma empresa que está utilizando o sistema premium do WVetro. E aqui, o que significa cada etapa desse processo? Então, vocês estão vendo que nessa engrenadinha aí, por exemplo, no cadastro, o cliente tem um símbolo de engrenadinha. Toda vez que vocês verem essa engrenadinha no processo, significa que o pessoal lá que for utilizar, ele vai ter uma instrução de trabalho ensinando a fazer isso dentro do sistema. Então, por exemplo, ali, o comercial, o cadastro do cliente. Ali é só um processo de cadastro de cliente e ele vai ter uma instrução de trabalho de como executa esse cadastro de cliente dentro do sistema. Isso significa para todos esses processos que o professor explicou para a gente. Então, ali, confirmar venda, tem uma engrenagem. Isso acontece dentro do sistema, a confirmação de venda. E como é feito? É feito dentro de uma instrução, que essas instruções são o que a gente chama de padronização de processo, que vai ser o tema da próxima live, né, professor? Que eu já vou dar um spoiler do que a gente vai falar na próxima live, que vai ser sobre padronizar esse processo. Então, você definiu os macroprocessos, definiu o processo, a gente padroniza ele com o quê? Com instruções de trabalho de como executa essas atividades. É isso aí. Esse macroprocesso é do que, o SBI, esse exemplo aí? Esse exemplo aqui é de uma empresa de esquadria mesmo. Então, aqui tem todo o processo.
Então aqui tem todo o processo dela desenhado aqui, né? Que é desenhado pela gente aqui. E aí a gente utiliza isso aqui para poder fazer a implantação do sistema na empresa. Então aqui eu tenho todo o processo, aqui é bem resumido, tá? E aqui eu tenho, aqui para cada instrução dessa, eu vou ter uma instrução de trabalho de como é feito isso dentro da empresa, tá? Então, Então você criou um macro processo de implementação do teu sistema para que todo mundo, né, pudesse seguir ele de uma forma padronizada. Então você criou, né, esse macro processo de uma indústria de esquadria, né, pegou de uma forma assim mais comum e aí e você com isso aí você consegue padronizar os treinamentos, as pessoas que vão utilizar e aí você consegue manter uma qualidade e consegue ajustar as coisas que precisam ser ajustadas, é isso? sim, a gente desenvolveu primeiro o mapeamento do que a gente enxergou dentro de todos os clientes que a gente atendeu por um período, de um processo que seria o processo ideal para as empresas de esquadria. Então, a gente tentou modelar esse processo, fazendo eventos, Kaizen aí com algumas empresas, clientes nossos, e a gente desenvolveu a primeira versão do sistema da VET Premium. E aí agora a gente desenvolve um trabalho também com algumas empresas que é o quê? É ele entender o processo dela, eu levanto todo o processo dela de como ela trabalha hoje e eu enxergo quais as ferramentas do sistema que eu tenho que vai ajudar ela naquele processo. Porque hoje o sistema da Vetro tem milhares, dezenas de ferramentas para você utilizar, mas nem todas fazem sentido para a sua empresa. Então, qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é entender como é o seu processo, levantar ele e ver qual ferramenta você vai utilizar aí no seu processo. Porque as ferramentas do sistema a gente já tem, mas os nossos clientes eles tinham muita dificuldade em pegar essas ferramentas e encaixar dentro do processo dele. Então, o sistema da Vetro oferece esse serviço também para os clientes que desejam fazer essa implantação do sistema premium. É a gente, primeiramente, entender o processo e ver que ferramenta ele vai utilizar em cada etapa desse processo. Então, a gente tem um processo que a gente definiu como padrão para o Premium, mas a gente consegue encaixar ferramentas específicas para cada etapa de acordo com o processo que a empresa já trabalha. Então, a gente adequa o sistema ao processo para poder ter uma execução melhor do sistema dentro da empresa. Bacana. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve aí, fazendo as consultorias de implantação do sistema da VET Premium, tá? Professor, eu vou pedir licença aqui para mostrar para o pessoal uma ferramentinha que a gente tem dentro do sistema Premium, que é a gente conseguir aqui fazer a configuração da produção. E nessa ferramenta aqui, que a gente faz toda a configuração da produção da empresa, que é uma ferramenta nova, que é exclusividade para os clientes Premium, a gente consegue definir o tipo de produto que eu quero controlar. Então, eu consigo selecionar o produto que eu quero controlar. Então, eu quero controlar minha produção de perfil, eu quero controlar minha produção de esquadria. Então, se eu quiser controlar os dois, é só eu selecionar os dois. Ou a empresa, eu só quero controlar minha produção de perfil, ou só minha produção de esquadria. Eu consigo definir isso aqui no início da configuração. Por aqui, eu vou configurar todas as etapas da sua empresa. Então, quais as etapas da sua produção que você quer controlar, que você definiu aqui no nosso processo, que a gente definiu aqui no processo que você quer controlar. Eu quero controlar a corte, a usinagem, a montagem e a embalagem. Então, a gente define essas etapas aqui dentro do processo de produção. Então, aqui eu defini nesse exemplo separação, corte, usinagem, montagem, instalação de vidro e expedição. Então, aqui eu estou definindo as etapas que o meu colaborador ele vai controlar. Aqui também eu faço a configuração de roteiros. O que seria esse roteiro? Então, eu vou definir roteiros de produção para cada tipo de produto e para cada linha. Então, por exemplo, eu tenho um roteiro de corte para a esquadria, onde eu defino os processos que esse roteiro de corte passa. Então, corte, usinagem. Aqui eu defino isso e defino as linhas que é pertinente a esse processo. Então, aqui eu tenho as linhas Suprema, Gold, Suprema sem baguete, e eu defino as linhas que são pertinentes a esse processo. A mesma coisa para a esquadria. Então, qual que é o processo de montagem da esquadria? Eu faço a mesma coisa, defino os processos que essas linhas passam. Montagem, instalação de vidro, expedição, e aqui eu tenho todas as linhas que pertencem a ela. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou já padronizando o processo da minha produção. Então, hoje, dentro do sistema da Vetro, você consegue fazer essas padronizações.
e definindo essa etapa lá na tela de apontamento, onde o seu colaborador da produção vai fazer os apontamentos, ele consegue enxergar de forma sequenciada esses processos que foram definidos aqui na configuração. Então, essa é uma das ferramentas que a gente gostaria, que a gente está mostrando aqui para vocês, que tem dentro do sistema da Vetro hoje, que você consegue configurar e padronizar o seu processo por dentro do sistema. Tá? Eu vou até pegar aqui que eu vi uma pergunta da Clarice aqui que ela me fez. Quando vai ser a palestra da Vetro na FESQUA? Ela vai acontecer dia 16/9, às 18 horas, lá no... Qual o salão, professor, você que está organizando? Como que é o nome? O salão, ele ainda não está... O salão, o pessoal lá da feira ainda estão passando para a gente qual vai ser, porque existem vários auditórios, né, onde vai estar sendo... vai ser realizado os eventos, né, porque não vai ter só o Sebracé, não, vão ter outros eventos lá dentro da feira, né? Então, vão ter palestras da FEAL, vai ter palestra de vidrossom, enfim, são vários. O nosso, provavelmente, ele vai estar bem dentro, bem no meio da feira, né? E as pessoas vão conseguir identificar, mas por enquanto a gente ainda não tem a rua ainda definida, não, mas em breve a gente já passa isso daí, coloca lá no site da FESPA. Uhum. Né? O pessoal pode estar acompanhando lá no site da FESPA, depois clica lá em Sebracé, que aí vocês vão ter ali a grade, vão ter todas as informações. Isso aí. Vocês aí que estão aí, pode seguir lá o Instagram da WVetro, @WVetro. A gente vai divulgar lá, assim que o professor liberar para a gente as informações, a gente vai divulgar sobre horário, local, onde vai ser, mas ela vai acontecer no dia 16/9, na sexta-feira da feira, às 18 horas. Então, você que vai estar lá na sexta, você consegue ir, conhecer os estandes, e aí quando der umas 18 horas, vocês conseguem ir lá no auditório para entender um pouco mais o que é essa nova versão do sistema tem aí para oferecer para vocês. Professor, ela perguntou também aqui se vai ser passado de forma online as palestras da Sebracer. Não, não vai ser, não. Vai ser mesmo presencial, né? E sem replay. Então você que está querendo ir. Tem que ir lá e ver, e assistir, cara. Assim, a feira ela vai estar acontecendo, né? Vai ser quarta, quinta, sexta e sábado, né? E na quarta, na quinta, na sexta e no sábado vão ter palestras. Então, aí depois o pessoal tem que ir lá no site da pescoa.com.br e ver, né, as grades e participar das palestras no dia que for na feira. Se for todo dia, vão ver palestra todo dia lá. Mas se você quer ver o da WVetro, vai ser sexta-feira, dia 16 às 18 horas. Isso eu posso Isso aí, adiantar para você. Nós vamos ter palestra lá também de como aumentar as vendas de esquadrias, utilizando 5 passos da venda. Nós vamos dar palestra lá também sobre como aumentar em 20% a produtividade da sua empresa, que é o Júnior Araújo que vai estar dando essa palestra, né? E, enfim, né, essa de vendas vai ser eu, então, e vão ter vários convidados lá. São vários palestrantes, cada um dando uma palestra, né? Uma complementando a outra, né, professor? Fica o pessoal está perguntando sobre a versão premium. A responsável pelo sistema aqui colocou um número de telefone que vocês podem chamar a gente para poder apresentar essa versão premium. Mas se vocês estiverem na FESPA, pode ir no stand da WVetro procurar para a gente, que a gente vai estar fazendo essa apresentação lá também. Então, o pessoal que for para a FESPA vai ter essa novidade lá na FESPA. A gente vai estar com mais ferramentas ainda disponíveis, com mais novidades para essa versão premium. Então, eu convido vocês a visitarem a gente vai estar na rua 500, e o stand vai ser o 520. Então, vocês podem ir lá conhecer a gente vai estar lá para apresentar o sistema para vocês. O professor vai lá visitar a gente também, né, professor? Com certeza eu vou passar lá e vou visitar vocês, né? O pessoal aí não tem mais perguntas, ficou muito bem claro o que nós passamos. Hoje o objetivo aí da nossa live era falar sobre mapeamento, né, de processo, da importância dele, né, de como você pode fazer esse mapeamento, né? Nós passamos aí basicamente quase que um passo a passo, né? Você precisa identificar, né, os processos,
O que é importante é você reunir, né, as pessoas e conversar, e fazer um brainstorming, que é uma tempestade de ideias. E aí, então, pegar assim, com cada uma e falar que assim, olha, vamos mapear os processos do nosso departamento, quais são eles? E depois fazer uma ligação entre eles, porque, como vocês viram no exemplo do OSMI, um departamento pode estar interligado ao outro, né? Porque quando você acaba uma fase, uma etapa, vai começar um outro. E às vezes tem que voltar um processo, ele vai para dar continuidade, tem que ir em outro departamento e depois voltar novamente. Então, você, através de um fluxograma, né, como vocês viram, você faz todo o teu mapeamento. Não precisa ser perfeito, não precisa, né, ter todo detalhado, né, igual o Osmi fez, né, bem tecnicamente, né, com engrenagem, essas coisas, não. Você usa o balãozinho, usa a setinha, né, e faz do seu jeito. Começa com do teu jeito mesmo, mas pelo menos inicia para poder traçar todo esse processo e você entender como funciona a sua empresa. Aí, a partir daí, né, quando você criar esse macro processo, você vai conseguir fazer os processos, né, de cada processo desse. Então, você vai conseguir fazer cada atividade dos processos que você definiu. E, no fim, você faz, né, um procedimento operacional padrão, que é o POP. E aí que a gente vai falar um pouco depois aí em outra oportunidade aí aqui com vocês, que é numa próxima live. Exatamente isso. Professor, a ideia é realmente fazer isso. É ao que a gente faz durante as consultorias de implantação do sistema. A gente reúne, né, as principais pessoas de cada setor para discutir o processo. Então, a gente começa lá. O cliente entra em contato solicitando orçamento, como que é? E aí a gente vai passando por todo o processo para entender todo o fluxo da empresa. Então, vocês aí que querem mapear esse processo, é isso. Se reunir, fazer um brainstorming, que nem o professor falou, para discutir todo o processo da empresa e a gente conseguir apresentar isso. Professor, vamos lá. A ideia da live é sempre ser 1 hora, mas hoje o tema foi tão bom que a gente delongou aí para 1 hora e 20. Queria aqui deixar a gente aberto, quero que o professor fale aí como que encontra vocês aí na rede social, como que encontra você, se quiser tirar dúvidas sobre as lives, o professor sempre está à disposição para ajudar vocês, está compartilhando as coisas nas redes dele, eu vou deixar o professor falar um pouco aí com vocês. Não, acompanha a gente, aproveita quem não está seguindo a W Vetro no YouTube, aproveita aí para poder curtir aí o canal dele, seguir, segue o nosso também, que é canal do Serralheiro, no Instagram, nós também estamos no Instagram, no canal do Serralheiro, lá a gente coloca várias dicas sobre produtividade, né? Colocamos lá alguns vídeos, enfim, é só seguir o canal do Serralheiro e está se atualizando. Também quero deixar aí um recado aí para o SIMBRE, que é o Simpósio Brasileiro da Indústria de Esquadrias, que vai acontecer do dia 17 ao dia 20 de outubro. Nós temos aí mais de 15 palestrantes, né? E o SIMBRE ele vai acontecer das 18h30 às 21h30. Ele é no formato online, né? Então é só vocês entrarem aí no site www.simbre.com.br, né? E aí você fazer a sua inscrição, tá bom? Outro recado aí também que eu quero dar aí é sobre o livro, quem ainda não tem o livro, né? Serralheria Lucrativa. E quem já tem o Serralheria Lucrativa tem a Arte da Gestão na Serralheria e Vidraçaria. Esse aqui é o meu primeiro livro, esse é o segundo. É só entrar no site do Canal do Serralheiro, www.canaldoserralheiro.com.br, em livros e adquirir. A gente está baseando essas nossas lives muito em cima do livro. Aqui no livro, né, você vai encontrar as informações que a gente está colocando aqui nas lives. Você pode adquirir, está adquirindo o livro. E aqui também, por fim, falar novamente e relembrar do Febracer, que vai acontecer lá na FESPA, agora em setembro. Faltam poucos dias para começar a FESPA, né? Então, assim, vão lá na palestra, vai ser importante, vários especialistas, várias empresas passando conhecimento,
né? Lá é ao vivo, né? Diferente do Simbre, que é ao vivo, mas é online, lá no Sebracé é ao vivo e presencial e sem replay. E aí vamos nos encontrar lá. Então é bem isso aí o Exatamente recado isso. que eu queria passar para o pessoal. Isso aí, professor. Queria agradecer em nome da WVetro, todo mundo que está participando com a gente, me colocar à disposição. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram, @WVetro. Qualquer dúvida sobre a live, quero saber mais sobre o processo, saber mais sobre o sistema, quero mais informação, pode me procurar lá, pode falar, quero falar com o Osmir, que ele falou para procurar eu aqui na live. Pode me procurar lá, a gente está à disposição para atender vocês. Vou ler aqui o último comentário da live antes da gente encerrar. É do Júlio, que acompanhou a gente aí. Ele falou: muito importante, professor. Se alguma das empresas aqui assistindo ainda não tem processo definido, comece amanhã. Não perca mais tempo, vamos para frente. É exatamente isso o principal objetivo das nossas lives: é incentivar vocês a ter uma gestão melhor, ter os processos bem definidos dentro da empresa. E pode contar aí com o DataVeto, pode contar comigo e pode contar com o professor. Pessoal, é isso. Obrigado, professor, por mais uma vez aí dividir aí o seu conhecimento com a gente. Já vamos deixar o convite, ainda não tem data, mas a gente já define essa data aí do próximo tema, que é padronização de processo. Então, eu e o professor vamos trazer exemplos de padronização de processo para vocês entenderem. Tá bom, eu estou com o mapeamento do meu processo feito, e agora o que eu faço com esse processo definido? Você vai padronizar ele para depois a gente pesquisar maneiras de melhorar esse processo depois dele padronizado. Correto, professor? Exatamente, só quero deixar um recado aí para o pessoal, né? Se para você, né, que está assistindo a gente, do jeito que você está, tá bom, cara, você não precisa fazer nada disso que a gente está falando aqui nessa live, porque tá bom. Se você quer mudar, cara, então você precisa mudar sua atitude, você precisa fazer coisas diferentes. As pessoas, elas querem mudança na vida delas, mas elas querem mudança sem fazer coisas diferentes. Como que você vai ser diferente se você está fazendo sempre o mesmo? Então, o que nós estamos passando para vocês são informações, são técnicas que as empresas de sucesso fazem. Então, as pessoas querem ter sucesso, mas elas só querem ter o sucesso, mas não querem saber qual é o caminho para chegar no sucesso. O caminho é esse, cara, que a gente está passando. Não tem nada diferente, não. Não tem atalho, né? Ser diferente, vai ter que fazer diferente. Se não fizer diferente, fica do jeito que está. E se do jeito que está bom, não tem nada de errado. Continua, pô. Agora, se quer mudar o nível, acompanha a gente e, né, você vai aí aprender o caminho, mas só que não é fácil, não. Né? Tem sacrifício. Tá não bom? tem atalho. É isso aí. É isso mesmo, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Até a próxima live.